Boa noite. Tem gente que já está abrindo de vocês. Essa semana tem sido uma bênção para cada um de nós, porque nós temos aprendido a depender mais de Deus, né? Mordomia cristã é dependência de Deus em todos os aspectos de nossa vida. Mordomia cristã não é só saber administrar os recursos que chegam às nossas mãos, mas a gente saber administrar a vida. E aí tem muita gente que sabe administrar outras coisas, às vezes o seu curso universitário, às vezes sabe administrar recursos digitais, mas a vida está completamente bagunçada. E eu espero que nessa semana você tenha recebido bênçãos de Deus através aqui da semana de oração e que a sua vida possa estar cada dia mais se tornando mais organizada diante do nosso Deus. Amém? Hoje eu quero falar para vocês, nós separamos aqui um tema e quero falar para vocês um pouquinho a respeito de milagres. Você acredita que a vida é um milagre, sim ou não? O fato de você estar aqui é ou não é um milagre? Tem um jornal aqui de Paraupebas que quando você abre durante o dia sempre tem notícia de morte. Sempre tem pessoas morrendo todos os dias aqui em Paraupebas. Então só o fato de você estar aqui hoje com vida já é um milagre. Mas é bem verdade que tem pessoas que às vezes esperam acontecer algo muito sobrenatural para que ele possa reconhecer o milagre da vida. Você tem um corpo funcionando bem, você está respirando, seus órgãos estão funcionando perfeitamente, neurologicamente você está bem, saúde aparentemente está bem, mas nós sabemos que muitas vezes a gente esquece de agradecer a Deus por essas bênçãos. Se você fosse receber de Deus apenas aquilo que você agradece por dia, o que você teria hoje? Talvez nenhum ar, né? Porque muitas vezes até o ar nós esquecemos de agradecer a Deus o ar que nós respiramos. A saúde que temos. Já agradeceu a Deus hoje pela sua saúde? Já agradeceu a Deus pela sua família? Já agradeceu ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus? Então hoje nós queremos falar um pouquinho a respeito do que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Lucas capítulo 12, abra a sua Bíblia em Lucas. Nós sabemos que tudo o que acontece na vida do ser humano é sob a permissão de Deus, até mesmo a morte. Tudo o que acontece na vida do ser humano, pode ter certeza que Deus está a par disso. É bem verdade que nem tudo que acontece ele é favorável, mas Deus, tudo acontece pela permissão de Deus. O ar que respiramos, a comida que comemos, o grão foi plantado, ele foi ali regado, ele cresceu para chegar até a nossa mesa, né? A chuva, imagine só, irmãos, se não existisse a chuva, como é que o grão ia chegar até a nossa mesa? Como é que o grão ia frutificar se não existisse chuva? Eu acredito que a chuva é o maior milagre que existe, porque até mesmo o ateu, ele é beneficiado com a chuva, é ou não é? Até aquele que não acredita em Deus, ele é abençoado pela chuva, e a chuva é algo sobrenatural, né? Algo que vem do céu e somente Deus pode fazer isso. Lucas capítulo 12, a partir do verso 16, você abriu a sua Bíblia aí? Lucas capítulo 12, a partir do verso 16. Vamos orar? Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o fato de nós estarmos aqui, Senhor, é fruto do milagre do Senhor em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pela família, pela igreja, pelo trabalho. Obrigado, Senhor, pela manutenção da vida. Obrigado por atender às nossas necessidades. E agora nós pedimos ao Senhor que abençoe a leitura da Tua palavra. Ela já é inspirada, mas nós pedimos ao Deus Espírito Santo que ilumine a nossa mente, para que a gente venha compreendê-la e guardá-la em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Jesus reprova a avareza, é o título aí do verso, a partir do verso 13, né? 12, a partir do verso 16, diz assim: E lhes preferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e os recolherei. E recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco,
Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e o que tem preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A gente vive em uma geração, primeiro que a gente está vivendo uma geração de mimimi. Eu sou da década de 80, e a minha geração, eu agradeço por ter nascido nessa geração, porque a geração atual é uma geração de mimimi. É uma geração que reclama de tudo. É uma geração que não conseguiu desenvolver a neuroplasticidade, ou seja, qualquer sofrimento que bate na sua porta já é motivo para dizer que está depressivo, que está com problemas de ansiedade profunda e que quer tirar a vida. Mas o fato é, queridos, que existe algo muito importante na vida do cristão, que move a vida do cristão para acreditar em Deus e no que Ele fez, no que Ele pode fazer no presente e no que Ele ainda irá fazer. Isso se chama fé. Se tivesse um termômetro ali na porta da igreja, bem ali na entrada, um termômetro dizendo ali a seguinte inscrição: medição de fé. Quanto será que a tua fé mediria nesse termômetro nessa noite? Será que a sua fé está 100%, 80%, 50%, 40%? Porque a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é extremamente importante para a gente sobreviver justamente a essa situação, a esse mundo e esse período que nós estamos vivendo. Nós acabamos de ler aqui o relato de um homem que diz que ele, é uma parábola, né? Que diz que o homem, ele ali prosperou tanto em sua plantação que ele falou: vou ter que derrubar todos os celeiros, construir celeiros maiores para poder depositar o meu grão, depois eu vou deitar e vou ficar só de boa, na mordomia. Você sabia que quando a vida ela está mais acomodada, mais a gente esquece de Deus? A maioria das pessoas, quanto mais tem, menos elas dependem de Deus. Você percebe que hoje, infelizmente, as pessoas que mais têm dinheiro é as pessoas que menos estão dentro da igreja. Porque elas acham que não precisam da igreja ou não precisam de Deus para poder sobreviver. Até que uma crise bata na sua porta, até que as suas rendas elas cheguem lá ao fundo do poço, a sua empresa quebre, aí ele, na sua angústia, na sua situação, ele começa a reconhecer a Deus como seu único Senhor. Mas nós sabemos que Deus, Ele é quem detém todo o poder desse universo. Você acredita? Diga amém. É Deus que detém todo o poder desse universo. Quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo nesse mundo, às vezes você pode se perguntar: mas Deus tem todo o controle deste mundo, mas por que está acontecendo tanto sofrimento? Já vi as pessoas perguntarem isso? Se Deus existe, por que existe tanto sofrimento? Por que tantas crianças morrem? Por que tantas mulheres são abusadas? Por que tantas crianças são abusadas? Onde Deus está? No mesmo lugar. Quando Ele criou o mundo, no mesmo lugar quando Jesus morreu na cruz, e no mesmo lugar onde onde o mundo está passando hoje por sofrimento. Mas, queridos, nós precisamos ter uma certeza de que toda a nossa vida ela está sendo acompanhada pelo Senhor Jesus. Não existe nada que aconteça na sua vida que o Senhor Jesus não esteja a par. Seja de bom ou seja de ruim, não tem como nada do que acontece na nossa vida passar desapercebido diante dos olhos do Senhor. E se você nessa noite está passando por algum problema, coloque seu problema na mão de Deus, porque Ele é capaz de resolver. Tem uma frase que diz que todo problema que há, Deus resolve. Mas eu pergunto para você, será que precisa de fé para Deus resolver os nossos problemas, sim ou não? Será que precisamos de fé para que Deus realize milagres na nossa vida? Quantos acreditam que precisa de fé para que os milagres aconteçam na nossa vida? Levante sua mão. Quantos acreditam que não precisa de fé e Deus pode realizar um milagre? Quantos? Quantos não acreditam em nada? Das duas coisas que eu perguntei. As duas coisas, né? Quando a gente observa as histórias da Bíblia, existem momentos que Deus operou milagres em situações que a pessoa precisou ter fé, e em outras situações não precisou ter fé, e mesmo assim Deus realizou um milagre. Por exemplo, a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela disse assim: se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curada. Isso é fé ou não é?
Claro. E ela tocou e foi curada. Então ela foi motivada, ela foi movida pela fé para ir até Jesus, acreditando que Deus poderia fazer um milagre. Mas a Bíblia conta que certo dia Jesus estava passando ali em Naim, e tinha uma família ali em um cortejo fúnebre. A mãe estava chorando porque o seu filho estava dentro do caixão e estava sendo encaminhado para ser enterrado. E Jesus chegou perto daquele caixão, disse que ele tocou ali o esquife, tocou ali o caixão, e o menino ressuscitou. Mas a mulher não precisou exercer fé para que aquele milagre, ela não pediu para Jesus, e ela não precisou exercer fé para que o milagre acontecesse. Então o que é que eu quero dizer com isso para vocês nessa noite? Independente da sua fé ou não, independente do tamanho da sua fé ou não, Deus é capaz de realizar um milagre na sua vida. Porque às vezes a nossa fé é tão pequenininha que se dependesse dela, Jesus de fato não faria um milagre, e Ele vai lá e faz. Jesus, Ele faz mais na nossa vida, muito mais do que nós esperamos. Às vezes você espera algo tão pequeno e Deus faz algo grande na sua vida. Uma das coisas grandes que Deus tem feito na nossa vida, sabe qual que é? A salvação em Cristo Jesus. Eu e você poderíamos estar nesse mundo perdido aí, envolvido com drogas, prostituição, fazendo coisas erradas ou não, mas sem crer que existe o quê? Uma salvação para as nossas vidas, e existe uma esperança mesmo além da morte. Porque tem muita gente por aí que vive sem esperança. Tem uma frase que diz assim, inclusive de um cantor aí antigo, né? Se você quiser alguém para confiar, confie em si mesmo. Olha que frase egocêntrica. Olha que frase tão cheia de autossuficiência. A gente vive num mundo onde as pessoas buscam todos os dias. Tem gente que não sai de casa sem consultar o horóscopo. Tem gente que não sai de casa sem olhar o que é que o seu signo naquele dia, você quer desse signo, o que é que neste dia vai acontecer na sua vida. Tem gente que é tão autossuficiente, e hoje os livros de autoajuda, eles vendem de milhões, porque as pessoas que acreditam que o poder para resolver os problemas da sua vida está dentro dele mesmo, e não fora dele. Só que eu quero dizer para você nessa noite que a gente não precisa de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto, e a ajuda está em Deus. A gente não precisa de autoajuda, eu não preciso de livros para entender que os meus problemas podem ser resolvidos. Eu preciso de Deus, porque Deus é o único que pode resolver o maior problema que existe na sua vida, que é o problema do pecado. Nenhum livro, a medicina, nenhum ensinamento deste mundo pode resolver os seus problemas relacionados ao pecado. O único que pode resolver o problema do pecado da vida do ser humano chama-se Jesus Cristo. Então não olhe para dentro de você achando que você é capaz de resolver o teu problema, porque você não vai ter capacidade de resolver. A única maneira de você resolver o teu problema é você reconhecer que você é o quê? Que você não é suficiente para resolver. Olha o que é que diz essa frase aqui, desse pensador aqui, Darlison Ronald. A autossuficiência causa insuficiência. Já vi as pessoas que morrem de insuficiência renal, pessoas que morrem com falência de órgãos. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de viajar de avião. É uma das viagens mais rápidas e considerada a mais seguras do mundo. Porém, esse ano tem acontecido, esses 2 últimos anos, tem acontecido com uma certa frequência, né? Acidentes com avião, helicópteros, e algumas pessoas já estão meio que, ensabiadas se realmente vai viajar de avião, né? Ficam preocupadas. E quando você está lá em cima, aqueles que já viajaram de avião, quando você está lá em cima, você pensa, rapaz, será que esse negócio vai pousar mesmo? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, e foi a pior viagem que eu fiz. Naquele momento, a gente passou por uma turbulência, e o avião balançava demais. As cadeiras que nós estávamos ali sentados, elas trepidavam de uma forma que parecia que elas iam ser arrancadas do lugar. E naquele momento eu olhei para minha esposa e olhei para minhas filhas e falei assim, é hora da gente pedir perdão para os nossos pecados, porque não sabemos se a gente vai chegar vivo. E ali eu comecei de fato a pedir perdão para Deus pelos meus pecados. Eu falei, Senhor, eu estava estudando teologia, não era pastor ainda. Eu falei, Senhor, eu entendi que o Senhor queria que eu fosse um pastor. O Senhor me falou que um dia eu seria pastor, mas eu estou feliz, cheguei até aqui, né? Se o Senhor encerrar minha vida por aqui, eu entrego a minha vida em tuas mãos, mas graças a Deus, conseguimos pousar, e hoje eu estou aqui falando para vocês. Mas o fato é que quando
Tem um sistema tem umas máscaras, né? Que tem no avião, quando acontece ali um sistema de pane, aquelas máscaras, elas caem. E a seguinte informação aparece: primeiro você coloca a máscara em quem? Na pessoa ou em você? Primeiro você tem que colocar a máscara em você, para depois você atender a outra pessoa. Né? Ali você coloca a máscara, né? Começa a respirar, e ali você vai ter condições para poder ajudar a pessoa que está do teu lado. Queridos, não adianta nós queremos muitas vezes imaginar que nós temos a capacidade de resolver as situações mais adversas da nossa vida. Além da gente não conseguir resolver os nossos problemas, a gente ainda tenta resolver os problemas dos outros. Tem gente que não tem capacidade nem de resolver os seus problemas, imagine resolver o problema do outro. Já viu aquela pessoa que não é pai, não é mãe, ele está querendo dar conselho sobre a educação para aquele que é pai e mãe? Aquele que não tem nenhum tipo de experiência naquela situação, mas chega para poder dar experiência. Uma pessoa que está namorando, aí vem chegar para mim e dar um conselho. Não, porque, pastor, você tem 21 anos de casado, mas deixa eu te dar um conselho. Meu amigo, tu está namorando. Tu nem casou, aí tu está querendo dar conselho para um casado? Então, queridos, nós precisamos entender que não adianta nós tentarmos o quê? Confiarmos. A Bíblia fala, nós acabamos de ler aqui o relato de um homem que é considerado como o quê? Como um homem insensato. Era um homem que estava o quê? Confiando na sua própria força. E a Bíblia fala que a gente não deve confiar na nossa própria força. A nossa força, irmãos, ela vem do Senhor. Quando eu e você, todas as noites, deitamos na nossa cama para dormir, aqueles que têm um bom sono, e dormir é bom, né? É de graça, né? Quando você deita para dormir, é como se nós entrássemos no processo de coma. Sabe disso? Porque você entra ali no estágio, você sai do consciente e você entra agora para o inconsciente. E quando chega de manhã, Deus vai lá e ressuscita, é como se fosse lá e ressuscitasse você do coma, trouxesse você do coma novamente para você dar continuidade à sua vida. Só que tem gente que dorme e depois não acorda mais. Aí o ser humano acorda de manhã e ele acha que ele é autossuficiente, que ele não precisa de Deus. Ele acorda de manhã, ele não vai à Bíblia, ele acorda de manhã, ele não ora, ele acorda de manhã, não coloca a vida nas mãos de Deus, e ele acha que ele pode resolver os problemas, até chegar lá na frente e quebrar a cara, até as coisas começarem a ruir, até seus sonhos começarem a desabarem. Aí você vai começar o quê? Parar de olhar para si e começar a olhar para Deus. Pare de olhar para você mesmo, porque não tem condição de você fazer nada, nem por você. A única maneira de você resolver os problemas inerentes à sua vida, à vida da sua família, é você colocar o joelho no chão e clamar a Deus para que resolva o teu problema. Nós não temos capacidade de resolver os nossos problemas. Casados, não tem condição de você sozinho resolver o problema dentro do teu casamento. Pais e mães, não tem como você resolver o problema dos teus filhos sozinho. Vá a Jesus. É Jesus que tem capacidade de fazer o milagre na nossa vida. Hoje o número de divórcios é altíssimo no nosso país. Por quê? Porque as pessoas estão tentando resolver os problemas sozinhos. Ah, não, vou largar isso aqui, vou pegar outra e dar continuidade. Chega lá, outra não dá certo. Tem gente que já casou 5 vezes. E acha que o problema está sempre na outra pessoa. Comece a olhar para você. Será que o problema não está em você mesmo? Ah, mas o lar que eu moro é um lar horrível, porque acontece. Será que o problema não está em você? E às vezes você fica pensando que está nas pessoas? Aqui tem uma frase que diz assim, ó, de fé em fé, é Deus quem nos mantém de pé. Às vezes, o inimigo dá umas pancadas na gente, às vezes dá uma rasteira na gente, que parece que a gente não vai conseguir levantar. Parece que você olha para você mesmo e você fala assim, realmente eu sou uma imundície, né? Eu não presto. Tudo que eu faço, Senhor, né, é voltado somente para a minha carne. Eu amo o pecado, eu gosto do pecado, eu não gosto de fazer as coisas de Deus. A nossa carne, ela é inimiga de Deus, ela não gosta das coisas de Deus. Ninguém acorda todos os dias disposto a orar. Você acorda todos os dias, eita, mas eu estou animado para orar hoje. Senhor, eu estou indo orar. Não. Você acorda de manhã preocupado com as coisas para fazer. Ninguém acorda com disposição todos os dias, disposto a ler a Bíblia. Porque isso não vem de nós, isso vem de Deus. A nossa natureza luta todos os dias para que a gente não vá à presença de Deus, para que você lute sozinho.
E quando você cai, quando você peca, quando você cai principalmente em pecados que você já vem lutando por dias, por anos, e você cai novamente, o inimigo chega para você e fala: está vendo o que você é? Você é isso aí, ó. Você não presta. E Deus não vai perdoar você, porque você caiu de novo. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus é capaz de perdoar qualquer pecado que nós cometemos. A Bíblia fala que o único pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. E eu acredito que nenhum de nós aqui cometeu pecado contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem cometeu pecado do Espírito Santo não está dentro da igreja, está lá fora. Nem aceita mais o convite. Deus chama para ouvir uma palavra, Deus chama para poder estar na igreja, para poder ouvir a palavra de Deus. Ele fala o quê? Eu não quero saber de Bíblia. É aquele revoltado, aquele que tem rebelião contra Deus. E aí, meus amigos, é muito fácil hoje nós exercermos a fé quando tudo está bem na nossa vida. Quando você tem casa, quando você tem dinheiro, quando você tem saúde, quando você tem trabalho, é muito fácil ter fé em Deus, é ou não é? Agora eu pergunto para você, e quando falta tudo? Quando a saúde falta? Será que é fácil? Não é, irmãos. A menos que você não tenha o quê? Fé constantemente provada. A fé, ela não é provada no momento o quê? De bonança, de prosperidade. A fé, ela é provada no momento de crise. Porque tem uma frase que diz assim, ó, que Deus, Ele prova aquele que Ele quer aprovar. Se você está passando por prova, é porque Deus está testando você. Ele está testando você para saber se você vai passar no teste dele. E tem muita gente que na faculdade de Deus está sendo reprovado. Tem muita gente que está desistindo facilmente de Deus. Por quê? Porque está amando o pecado, porque está amando esse mundo, porque está amando a boa vida que tem e não se lembra de Deus. Não espere a crise bater na sua porta, não espere a doença entrar na sua casa, não espere perder o emprego, não espere sair de um lugar bom para morar num lugar extremamente humilde, para você reconhecer, não espere ser jogado na lama, não espere chegar no fundo do poço para você começar a olhar para cima. Tem uma frase que diz assim, que a única vantagem de você chegar no fundo do poço é porque não tem mais como você cavar para baixo. Agora é somente olhar para cima e sair de lá. Tem uma história na Bíblia que eu quero também tratar com vocês aqui nessa noite, que ela se encontra lá em 1 Reis capítulo 4, nós não iremos ler, a história da viúva. Diz que a viúva estava passando por uma crise financeira muito grande, seu marido morreu, e ela recorreu ao profeta Eliseu, para que Eliseu pudesse ali ajudá-la. Como vocês sabem, naquele tempo o homem era, hoje também é, né? Mas os tempos vão mudando, né? E tem alguns homens aí que realmente gostam de serem sustentados pelas mulheres, né? E coitado das mulheres que sustentam homens, né? O homem foi criado para ser o provedor da casa. Nós fomos criados para prover as necessidades da família. A mulher trabalha para auxiliar a gente, mas ela não é responsável, né, pela parte financeira da casa, é o homem. E naquele tempo, apenas os homens trabalhavam, as mulheres não trabalhavam. E a Bíblia conta lá através da história que um dos discípulos ali dos profetas, lá naquele tempo tinha uma escola dos profetas, morreu e deixou a família em extrema necessidade, deixou com dívidas. Por isso o risco, queridos, da gente contrair dívidas, o melhor é você comprar à vista. Porque se você vier a morrer, a dívida não vai ficar para a família pagar. Aconteceu com essa família, e ela recorreu a quem? Diz que os homens foram até a sua casa para poder cobrar. E falou para ela assim, ó, você tem um prazo. Se você não pagar a sua dívida, nós iremos levar os seus filhos como escravos. E eles irão trabalhar durante toda a sua vida para poder pagar a dívida. Pelo que nós deduzimos, os filhos daquela mulher não eram grandes, eram crianças, porque se fossem homens, eles estavam trabalhando para poder ajudar a mãe. E naquele momento diz que a mulher ali, ela saiu da sua, os homens foram embora e ela saiu da sua casa à busca do profeta. E profeta na Bíblia significa um homem que fala da parte de Deus ou fala como Deus. Então quando o profeta falava, era a mesma coisa de ouvir a voz de Deus. Então quando o profeta falava, todos entendiam que era Deus que estava falando através da boca daquele homem. E ela chegou para o profeta e falou assim, profeta, me ajude porque a situação é essa, essa, essa. E o profeta chega para ela e faz uma pergunta, o que é que tu tem na tua casa? Naquele momento, quando o profeta fez aquela pergunta para aquela mulher, causou um parafuso na mente dela. Falou assim, como assim? Eu vim atrás de ajuda, vim fazer um pedido e o senhor vem perguntar o que é que eu tenho na minha casa? Eu não tenho nada, porque se eu tivesse,
Eu venderia para pagar a dívida, eu estou precisando de um milagre. Eu não tenho carro, não tenho posse, não tenho fazenda, não tenho nada. E ele perguntou, mas o que é que você tem na sua casa? E ela respondeu assim, a única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. E aí o profeta dá uma ordem para ela e fala assim, ó, você vai pegar essa botija de azeite e você vai para a sua casa. Vai sair na sua rua, na vizinhança, e vai pedir vasilhas vazias. Pegue a quantidade de vasilhas que você puder pegar, e você vai pegar e levar para dentro da sua casa, vai fechar a sua porta, e vai começar a derramar o azeite na vasilha. E assim ela fez. Diz que aquela mulher começou a derramar o azeite em todas as vasilhas, e as crianças, elas começaram a ficar o quê? Espantadas, porque a vasilha que ela tinha, talvez ali um pequeno odre de azeite para fazer pão, alguma coisa para eles comerem, e quando os meninos começaram a ver que ela começou a colocar azeite, e o azeite começou a encher as vasilhas, mas o azeite não parava, o azeite continuava, e eles ficaram admirados, e ela também, vendo o milagre diante dos seus olhos. Quando o profeta perguntou, irmãos e amigos, para ela, o que ela tinha em casa, ela falou assim, a única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que é que nós podemos aprender através da história dessa mulher? É porque os milagres que Deus realiza na vida do ser humano, às vezes tem milagres que Deus realiza sem a participação humana, mas tem milagres que Deus faz questão que o ser humano participe de alguma maneira para poder o quê? Fortalecer a sua fé. Exemplo, quando Jesus esteve no meio da multidão, e ele multiplicou o quê? O que foi que ele multiplicou? Pães e peixes. Alguma coisa tinha para ele poder fazer o milagre. Então Deus usou os pães e peixes daquele garoto e multiplicou ali diante de todas aquelas pessoas. Outro milagre, no próprio livro de Reis, capítulo 4, diz que os alunos da escola do profeta pediram para que um aluno fosse lá até a mata e cortasse ali algumas ervas para poder fazer ali um cozido, alguma coisa. E aquele jovem foi lá, disse que pegou uma trepadeira, cortou ali as suas folhas, o caule, e colocou dentro da panela, cozinhou lá, não sei que tipo de alimentação era essa, e eles começaram a comer. E diz que num determinado momento alguém gritou, morte na panela, porque reconheceu que aquela planta que estava dentro da panela era uma planta venenosa. E diz que o profeta estava ali e falou assim, vocês têm aí um punhado de farinha? Tem. E eles pegaram um punhado de farinha, jogaram na panela, e ali, aquele alimento ali, aqueles que consumiram não morreram, e aquilo que estava também na própria panela agora ficou puro, porque Deus através do profeta realizou um milagre. Um dia, um dos servos do profeta estava ali, cortando madeira perto de um rio, e disse que de repente ali a parte do martelo de ferro, na hora que ele colocou força, o machado foi lá e caiu no rio. E ele falou, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Porque o machado era emprestado. E aí Eliseu disse que pegou um pedaço de madeira, jogou no rio, o machado flutuou. Outro momento, o povo de Israel estava ali diante das águas de Mara, águas amargas, e estavam decepcionados porque estavam morrendo de sede, e ali eles precisavam de um milagre. E aí diz que eles pegaram um pedaço de madeira, uma árvore, jogaram dentro daquela água, e a água se tornou em água potável. Queridos, o que Deus precisa para realizar um milagre na nossa vida, às vezes Deus não precisa de nada, mas às vezes Ele quer usar aquilo que nós temos. O que é que você tem na sua casa? É exatamente o que você tem, é que Deus quer usar para realizar um milagre dentro da sua casa. Talvez nessa noite eu esteja falando para um jovem que é o único adventista na sua casa, é você. E você fica se perguntando, pastor, mas está difícil lá em casa. O pessoal faz comida de porco, o pessoal faz coisas ouvem música, assistem coisas que eu não posso acompanhar o ritmo de vida deles. E eu fico imaginando como é que eles vão se salvar. Talvez o milagre que Deus vai realizar na vida da sua família, a única coisa que ele precisa é o quê? Da sua fé. Da sua fé dentro da sua casa para poder salvar o quê? A sua família. Talvez eu esteja falando para alguém que está passando por um problema de doença, toma medicação, vai no médico e não resolve. E você fala, pastor, mas eu não tenho nada. Mas você tem a sua fé. Use a sua fé, porque o que você tem, Deus vai usar para realizar o quê? O milagre que você precisa. Agora você precisa crer, porque fé é crer naquilo que você ainda não viu. Milagre ou fé, você não pode exercer fé diante daquilo que você está vendo diante dos seus olhos. O milagre acontece a partir do momento o quê? Que você acredita naquilo que você não vê. E isso aconteceu na vida daquela viúva. Diz que ao terminar, diz que ela chegou ali
ela foi até o profeta e falou assim: e agora o que é que eu faço com tanto azeite? E o profeta falou para ela assim: ó, vende uma parte desse azeite e o restante vive para poder sustentar a sua família. Queridos, Deus, Ele nunca desampara os filhos fiéis a Ele. Deus nunca vai desamparar aquele que confia nele. Deus nunca vai deixar com fome aquele que é fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas. Pastor, mas eu não tenho nada para comer e a única coisa que tem em casa é o meu envelope de dízimo. Eu vou gastar o dízimo? Não faça isso. Você vai quebrar sua fidelidade para com Deus. Seja fiel a Deus até o fim. Deus está provando você para que você seja aprovado. Não importa a situação que você vai passar, creia que Deus, Ele vai abrir o mar diante de você, que Deus vai fazer um milagre, mas para isso você precisa crer. Você precisa acreditar até o último recurso. Às vezes a porta está fechada, às vezes você está num beco sem saída, mas Deus vai dar a solução, porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Fé não é ficar na inatividade, fé envolve o que? A ação. Qual que é a ação? É você colocar nas mãos de Deus aquilo que você tem. Se a única coisa que você tem é fé, deposite a sua fé nas mãos de Deus, e Ele vai realizar um milagre na sua vida e na vida da sua família. Queridos, o que falta muito no meio de nós, sabe o que é? É fé. A fé das pessoas está completamente apática, fria, não acredita no que Deus pode fazer através do quê? De uma vida de oração, não acredita no que Deus pode fazer através do poder da palavra, não acredita no que Deus pode fazer através do poder da fé, mas Deus pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Qual é o milagre que você está esperando nessa noite? Quem sabe nessa noite esteja falando para alguém que está esperando um milagre na sua família. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus é capaz de fazer o milagre na sua família. Mas para isso você tem que exercer a sua fé. Não adianta você querer que Deus realize as coisas e você fique parado sem fazer nada. Vá orar, vá clamar, porque aqui diz que a mulher clamou para quem? Ela foi lá ao profeta e clamou, gritou, chorou por socorro e Deus ouviu o socorro daquela mulher. Queridos, quem sabe o milagre que você esteja esperando essa noite seja sobre a sua saúde física, sobre a sua saúde emocional, e Deus está dizendo para você nessa noite: eu sou capaz de fazer este milagre na sua vida, mas você precisa confiar em mim, você precisa colocar a sua vida nas minhas mãos, você precisa confiar que eu posso fazer todas as coisas. Quem sabe o milagre que você esteja esperando é nas suas finanças, é no seu orçamento apertado, é no seu orçamento que está em vermelho, e Deus é capaz de fazer. Confia tão somente nele que ele é capaz de realizar. Queridos, eu quero terminar a mensagem dessa noite contando uma experiência para vocês que aconteceu na nossa vida. Há um tempo atrás, eu estava comportando no estado de Tocantins, morava em Brasília, e nesse período eu fui participar de uma campanha de comportagem lá em Tocantins, e nós ficamos lá durante 40 dias. Quando estava se aproximando dos 40 dias, ali por volta do 38º dia, a minha esposa me ligou e falou: ó, a nossa filha mais velha, ela está com muita febre, e eu já dei remédios, estou dando banho para diminuir a febre, mas a febre não está diminuindo e eu vou para o hospital. Eu fiz ali os acertos no 39º dia, e ali eu saí de madrugada junto com o assistente de comportagem, fui junto com ele, fomos embora para Brasília. Onde eu estava ficava em torno de uns 700 quilômetros de Brasília. E ali, meus queridos, fui ali durante a viagem orando, e a minha esposa, quando em alguma cidade pegou o sinal, eu recebi a mensagem da minha esposa: eu já estou aqui no hospital Manchieta, aguardando atendimento, e a febre dela está muito alta, e ela está aqui no meu colo, está se tremendo de frio, eu não sei o que eu faço. E aí, quando menos espera, a minha esposa me liga, desesperada, falando: a nossa filha entrou agora em convulsão, a febre aumentou demais, que ela teve convulsão, e eu tive que gritar aqui para ser atendida, ela está lá dentro sendo atendida. E aí, eu falei para o meu amigo, meu amigo, se tu está pisando, pisa mais, porque eu preciso chegar lá para poder atender a minha filha. Eu sei que eu não sou médico, mas eu preciso estar lá para poder dar um apoio para minha esposa. É nessas horas, irmãos, que a gente vê o tamanho da fé que nós temos. É nessas horas, no momento de desespero, no momento de crise, é que a gente percebe que a nossa fé não é tão grande, que a nossa fé é bem pequenininha, e a Bíblia fala que a fé, ela vem bem pelo ouvir a palavra do Senhor. A fé, ela vem pela oração. A fé e a confiança, porque o sinônimo de fé é o que? Confiança. Mas não tem como você confiar em Deus se você não conhece Ele. Como é que você vai conhecer a Deus se você não confia nele? E aí, naquele momento, depois de algumas horas, chegamos ali em Brasília, eu fui diretamente para o hospital. Chegando lá, minha filha estava no leito, junto com a minha esposa,
E eu falei, e aí, o que é que aconteceu? Fizeram exames, investigaram, o que é que minha filha tem? E aí ela falou assim, a minha esposa falou, eles estão investigando e até agora não descobriram qual que é o problema. Ela continua, ela está medicada, ainda está com febre, mas a febre está baixa, mas ninguém sabe dizer, até agora o médico não sabe dizer. E aí naquele momento, meus irmãos, eu pude exercer a única coisa que eu tinha, por isso que Deus fala assim, o que é que você tem? Ofereça para Deus o que você tem e Deus vai fazer o milagre. A única coisa que eu tinha naquele momento era a minha pequenina fé. E naquele momento eu me ajoelhei aos pés da cama daquele leito e orei a Deus, falei, Senhor, a minha filha está com essa enfermidade, mas Senhor, os médicos não sabem o que é, até agora ninguém chegou aqui para dar um resultado para a gente, mas Deus, foi o Senhor que criou a minha filha, o Senhor conhece cada partícula, cada átomo, cada célula da vida da minha filha, o Senhor sabe exatamente onde está o problema, e o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o capaz de curar a minha filha. Por isso que nesse momento eu coloco a minha filha em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, depois de alguns minutos, a febre estancou, a febre passou completamente da vida da minha filha, não precisou mais tomar medicação, ficou apenas em 24 horas ali em observação para ver se a febre não ia voltar, e de fato não voltou, e nós fomos para casa felizes, né, porque Deus cuidou e operou um milagre na vida da minha filha. Queridos, Deus tem operado um milagre na minha vida, na vida da minha família diariamente. E eu não posso olhar para esse Deus e dizer que duvido do seu poder. Quando uma crise bate na minha porta, quando a crise atinge a minha vida pessoal, quando uma crise atinge a minha família, quando a crise atinge as minhas finanças, eu não posso, serei injusto em olhar para Deus e perguntar para Deus, Senhor, onde o Senhor está? Será que o Senhor existe? É claro que Deus existe. Deus existe, Ele está bem pertinho de você e através do Espírito Santo. Ele está acompanhando a sua vida e está dizendo, filho, a única coisa que você precisa fazer é confiar em mim. Deixa eu controlar a sua vida, deixa eu assumir o controle da sua vida e você vai começar a ver os milagres acontecerem. Queridos, Jesus está voltando para nos buscar. E o maior milagre que vai acontecer na volta de Jesus é quando nós seremos transformados completamente. É quando esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. E esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. E nós viveremos eternamente com o Senhor. Nesse momento a nossa amiga vai cantar. Quero convidar aqui a nossa amiga que vai cantar um louvor ao nosso Deus. E enquanto ela canta, eu queria que você orasse aí onde você está sentado. Talvez o milagre que Deus precisa fazer na sua vida, seja na família, seja na tua vida pessoal. Talvez o milagre que Deus precisa fazer seja no teu caráter, a transformação do teu caráter. Talvez o milagre que Deus precisa fazer, talvez seja mudar o teu coração. E talvez a mudança somente do teu coração não é suficiente. Talvez Deus precisa fazer um transplante. Tirar o teu coração e te dar um novo coração, disposto a obedecê-lo e amá-lo, ou amá-lo e obedecê-lo. Mas não importa o que você precise, não importa qual o milagre que você espera, eu digo para você, o milagre ele pode ser realizado hoje, amanhã ou quando Jesus voltar. Mas uma coisa é certa, esse milagre que você espera, ele vai acontecer, porque eu creio num Deus Todo-Poderoso que tem realizado milagre na minha vida. Enquanto ela canta, eu quero que você ore por você e pela sua família. E peça para Deus, fale para Deus, Senhor, a única coisa que eu tenho, eu estou aqui te oferecendo. Se a única coisa que você tem é a tua fé, deposite a tua fé nas mãos de Deus. E pode ter certeza que Ele vai realizar o milagre. Ou hoje, ou amanhã, ou algum dia, não perca a fé, porque Ele vai realizar o milagre que você tanto espera. Então, enquanto ela canta, se você realmente deseja que Deus faça um milagre na sua vida, enquanto ela canta, ore, e ao final da música, eu quero convidá-lo para ficar de pé, para que nós possamos orar, colocando a nossa vida mais uma vez nas mãos de Deus.
Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque a gente precisa entender que nós não somos nada sem Ti. Nós precisamos entender, Senhor, que toda suficiência vem de Deus. E que nós, Senhor, a única coisa que nós precisamos é confiar no Senhor. Colocar, depositar em Tuas mãos aquilo que temos, que é a nossa vida, a nossa fé, os nossos talentos, nosso tesouro, nossa família, nossa saúde, enfim, Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Que o Senhor continue conduzindo a vida de forma particular e familiar de cada pessoa que está aqui nessa noite. E quando o Senhor voltar, que tenhamos a alegria de poder estar com o Senhor, não somente contemplando a Tua face naquele dia, mas acima de tudo, Senhor, podermos morar contigo na eternidade. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa falta de fé. Muitas vezes, diante das dificuldades, nós às vezes temos problemas, Senhor, em confiar em Ti. Mas nos ajude, aumenta a nossa confiança no Senhor. Nos ajude a conhecê-lo cada dia mais, como nos é dado o privilégio de conhecer. Até que o Senhor volte e possamos ter o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Permanece conosco, nos leva para casa em paz, em nome de Jesus. Amém.